Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez com Reflexão com Emmanuel. Esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias nos proporciona para falarmos um pouco de Jesus, um pouco do Espiritismo e, sobretudo, através dos ensinamentos de Emmanuel. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que Ele esteja aqui iluminando o nosso encontro e os ensinamentos de hoje. E o tema deste capítulo de número 98 se chama Capas. André, qual versículo vai embasar a nossa reflexão aqui de hoje? Emmanuel separa do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, o versículo 50, que está escrito assim: E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Nesse momento, o que acontece? Na entrada da cidade de Jericó, Jesus estava passando e ali tinha um cego. O cego estava na beirada do caminho. E o cego ouviu aquele burburinho, a multidão ali, buscando ir atrás de Jesus, e o cego sabia quem era Jesus e o que Jesus já tinha feito com outras pessoas. Então ele sabia que Jesus poderia curá-lo. Então, de repente, o cego, que é chamado, o nome dele é Bartimeu, ele começa a gritar. E aí as outras pessoas que estão ali perto começam a se incomodar com os gritos dele, Pede para ele fazer silêncio, para ele não ficar gritando. Só que Jesus, percebendo o que estava acontecendo ali, os gritos dele, pede para chamar ele. Então, ele se levanta e vai até Jesus. Quando ele chega até Jesus, Jesus faz uma pergunta que ela é crucial. Ela parece simples, mas ela é muito importante, porque Jesus diz assim, que queres que eu faça? Jesus sabia que ele era cego. Mas aqui é um ponto que Jesus nos ensina, que depende do nosso querer, das nossas escolhas. Porque Jesus podia muito bem, na hora que ele já chegasse perto, falar assim, pronto, acabou, você já está recuperado, já está enxergando. Não, mas Jesus não era afoito a esse ponto. Jesus disse, o que queres que eu faça? E aí ele diz, que eu enxergue. Aí Jesus vai, cura ele e fala, a tua fé te curou. Duda, o que o Emmanuel... e lembrando aqui, o que o capítulo chama capas, porque o cego deixou a capa dele para trás e levantou e foi até Jesus. O que Emmanuel vai falar para nós a respeito dessas capas? Bom, André, Emmanuel hoje separa para nós, a respeito de despir as capas que carregamos. O que Emmanuel quis dizer com essas capas, o que ele retrata nessa reflexão de hoje? Ele, por meio desse versículo, que ele está retratando a cura de Bartimeu, ele nos fala sobre a necessidade de nos despirmos dessas capas para nos mostrarmos vulneráveis ao Cristo. Então, ele traz aqui para nós que nós exibimos ao mundo as mais diversas capas, para nos apresentarmos àqueles que estão às nossas voltas. E raro são os casos onde alguns não exibem as capas que mais lhe convém. Emmanuel traz que nós escolhemos aquilo que é mais conveniente e vestimos essas capas, Ele falou que são raríssimas as exceções disso. Mas Emmanuel, relatando esse comportamento, então, aqui da humanidade, ele fala que é comum esse comportamento, no âmbito do convívio social, porém, ele traz que para que nós possamos nos aproximar verdadeiramente de Jesus, é preciso se despir dessa capa. Porque
nesse mundo transitório que nós vivemos, usar essa capa vai nos impedir dessa aproximação sincera, né, ele traz aqui. Então, para que a gente, então, possa alcançar, Emmanuel chama aqui de benefícios que são duradouros. É preciso, então, mostrar as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades e apresentarmos a Jesus todas as nossas falhas, todos os nossos erros, tudo que nós temos dificuldade aqui dentro de nós para seguirmos, né, os preceitos ensinados por Jesus. Né, nós sabemos exatamente aonde estão as nossas maiores faltas. Ele falou que se nós desejamos isso, é preciso apresentar essas falhas a Jesus. Porque tudo que há ainda dentro de nós e não foi transformado pelo Cristo, é preciso passar por um caminho, que é o caminho da transformação. Lembremos também, aqui Emmanuel também fala, que Cristo já nos conhece, né? Cristo já sabe quais são essas nossas falhas, essas imperfeições, sabe de todas elas. E mesmo assim, Ele nos ama com cada uma dessas imperfeições. Mas é preciso que, Emmanuel aponta, que nós reconheçamos as nossas falhas. É preciso que nós reconheçamos que somos seres imperfeitos, sem disfarçar os nossos problemas, para a gente poder adquirir, então, essa transformação que Jesus pode fazer na nossa vida. Então, é preciso revelar todas essas falhas. E de que modo isso? Né? A gente pode fazer isso por meio das nossas orações. Nesse momento íntimo de oração, entregar todas as nossas falhas, né, para que elas possam ser restauradas por Jesus. Né? Só Ele tem esse poder, só Ele pode nos lapidar para o bem, só Ele também vai ter a misericórdia o suficiente para nos ouvir sem julgamento. Porque, apesar de tudo que somos, de tudo que precisamos mudar, Jesus não vai nos julgar pelo que somos. Afinal, Ele já sabe, mas Ele precisa dessa sinceridade pela nossa parte, sermos sinceros com os nossos sentimentos, né, com as nossas falhas. E aí, reconhecer que nós precisamos mudar a partir da apresentação dessas nossas dificuldades. Para completar, Emmanuel traz nessa reflexão a seguinte frase. Ele fala o seguinte: a manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Todos nós necessitamos, né? Não sejamos, então, nós um dificultador desse processo. Né? Não tenhamos vergonha de tirar essas capas, né, mundanas que usamos para nos apresentar, né, que apresentar de maneira melhor, mas que a gente seja mais sincero, que nós sejamos sinceros para mostrar essas dificuldades, porque apenas o amor de Jesus pode transformar essas nossas dificuldades. André, que história você traz aqui para nós hoje, para complementar essa reflexão que Emmanuel está nos enriquecendo tanto aqui nessa noite? Eu queria falar um pouco a respeito do símbolo da capa, porque a capa ela é uma vestimenta que aparece muito naquelas pessoas que são poderosas, né? Então, os reis utilizam capas, autoridades públicas também. Então, é dessa forma que eles se apresentam à sociedade. Então, se você chega ali numa terra que você não conhece quem são as pessoas, mas você vê que tem ali uma pessoa que usa uma capa, você fala, ali tem uma autoridade, ali tem alguém importante. E aí, nós podemos lembrar aqui também o que foi feito com Jesus antes da crucificação, quando ele sofreu aquela coroação de espinhos. O que eles fizeram? Os soldados pegaram, retiraram a roupa de Jesus e colocaram nele uma capa da cor escarlate e uma coroa de espinhos na cabeça dele. E começaram a rir da cara dele, né, e chamando ele de rei dos judeus. Então, essa capa tem esse símbolo de poder. Agora, um outro grupo também
que utiliza essa capa são os mendigos ali, né, na época da Bíblia. Então, aqueles doentes que foram deixados, abandonados pelas famílias, que deixaram eles nas ruas, né, na época ali os leprosos, os paralíticos, o cego, inclusive Bartimeu utilizava uma capa. Por quê? Porque a capa lhe servia de coberta, porque como ele ficava na rua, a capa é um abrigo, algo de proteção, de aconchego que ele tem. Então, a partir do momento ali que Bartimeu abandona essa capa dele e vai até Jesus, ele está abrindo mão de tudo que ele tem, né? Porque a capa era o único bem que ele tinha, era o que protegia ele, é o que trazia abrigo para ele. Mas ele percebeu que em Jesus e a fé que ele tinha, que ele não precisava mais daquela capa, daquele bem dele. Ele poderia abrir mão daquilo ali para ir até Jesus. E aí, o episódio mais marcante a respeito de capa, para mim, que aparece na Bíblia, não é essa capa desse sarcasmo que é colocada em Jesus, mas sim no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo de 39 a 40, está escrito assim, uma fala de Jesus: Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda, e aquele que pleitear contigo para te tomar a túnica, entrega também a capa. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Se alguém pede a sua ajuda, ajuda mais do que a pessoa necessita. Porque às vezes a pessoa necessitada, ela tem vergonha de pedir ajuda. Na situação que ela se encontra, às vezes ela pede menos do que ela necessita. Então, de nós que temos esse conhecimento da caridade, da compaixão, nós devemos entregar mais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo pequeno aqui. Tem uma pessoa que a gente sabe que tem necessidade, que está pedindo carona. Aí ela fala assim, não, pode me deixar ali. Só que às vezes esse ali é tão longe da casa dela, mas para ela aquilo ali está sendo suficiente. Mas se a gente tiver oportunidade e puder deixar essa pessoa na porta da casa dela, isso aí seria esse entregar a capa, né? Entrega um algo mais, faz faz mais do que o mínimo, porque a pessoa, ela pode ter vergonha daquela necessidade que ela tem. Então, se conseguirmos fazer um algo mais, e é isso que Cristo nos pede, quando ele fala assim, né, se alguém quiser caminhar 1000 passos com você, caminho 2000, é exatamente isso, oferece um pouco mais. Estenda a mão e prossiga com aquela pessoa. Duda, qual foi o trecho que você selecionou para nós aqui hoje? Bom, André, selecionei o trecho lá no finalzinho do capítulo, que Emmanuel encerra essa reflexão de hoje dizendo assim: nada peçais ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a ele sem mais nem menos. Emmanuel aqui faz duas ponderações, né, sobre nós sabermos aqui que Jesus, a espiritualidade, ninguém tem a obrigação de nos auxiliar nesse processo de transformação. Ninguém tem a obrigação de nos tornarmos diferentes. Nós temos a obrigação de pedir e trabalhar um esforço diário para esse melhoramento. Mas tudo que nós pedirmos tem que ser aí com bom senso, Emmanuel está trazendo aqui, né? Não devemos exigir nada do mundo espiritual. E aí ele fala o seguinte: mas tira a capa mundana, né, tendo esse bom senso, e apresenta-te sem mais nem menos. Quando ele traz essa frase, eu achei uma frase bastante impactante, porque quando ele diz sem mais nem menos, está querendo falar assim,
não apresenta com enrolação, né? Emmanuel foi muito direto aqui nessa fala, né? Ele fala assim, para você se apresentar a Jesus sem enrolação, sem floreio, sem rodeio, fala para Jesus quem você é, né? Sem dificuldades, conversar com Jesus como quando nós confidenciamos algo a um amigo muito querido por nós, né? Nós não precisamos, então, de usar palavras bonitas, palavras rebuscadas, nós podemos ser nós mesmos, né? Sem o rodeio. Só que com Jesus, nós podemos, né, até mais que esse amigo, ser muito mais sincero. A gente pode abrir os nossos sentimentos mais profundos, nossos sentimentos mais íntimos, porque não vai haver julgamento. Com ele, nós encontraremos o acolhimento e o amor, que o amor que vai ser esse caminho para as transformações, né? Semana passada falamos sobre isso, né? Onde Jesus pergunta a Pedro, né, se ele tem esse amor. Então percebo que realmente Emmanuel volta aqui falando sobre isso, porque o amor realmente é necessário para as transformações, né? Para as nossas formações, das nossas dificuldades, das nossas imperfeições. E assim, deste modo, nós poderemos então receber aquilo que Emmanuel trouxe aqui nessa reflexão de hoje, né, que são os benefícios duradouros, né? Quem não quer receber isso de Jesus, pode falar, André? E esse também, quando ele coloca aí sem mais nem menos, o que eu fiquei pensando é assim, você não precisa se apresentar para Jesus falando assim, eu fiz isso, eu trabalhei nisso, eu ajudei tantas pessoas, e nem que seria o mais, e nem o menos, é assim, mas eu não consegui porque eu era doente, porque isso, porque, sabe, se diminuindo, porque eu não dei conta, porque minha vida foi difícil. Não, se apresenta da maneira como você é, né, sem querer te colocar lá em cima, né, se exaltar, mas também não te diminuir, te jogar lá embaixo, no fundo do poço, do buraco, dizendo que, porque eu sou um coitado, um sofrido, não. Como a gente é, com as nossas com as nossas qualidades e nossos defeitos, né? Todos somos imperfeitos, mas também temos as nossas qualidades. E Jesus sabe da nossa capacidade dentro da nossa limitação e das nossas qualidades. Com certeza, bem lembrado esse ponto de vista que você traz, André, porque também no meio da reflexão ele fala sobre isso, né? Porque você trouxe aqui para nós, né, sobre o manto do rei, né, essa capa do rei e a capa do mendigo. E ele faz também, né, na reflexão, esse contraponto, dizendo, né, que essa capa do rei é carregada de poder. Então nós não devemos mostrar mais, né, mais poder, querer mostrar benefícios materiais, né, que seriam coisas mundanas, mas também quando ele fala também da capa do mendigo, ele também está falando sobre isso que você trouxe, sobre menos, né? Ele fala, acho que se eu não me engano ele usa o termo exageradas preocupações, né? Ele usa isso. Às vezes a gente exagerar sobre as nossas dificuldades, né? Exagerada dor, porque às vezes a gente se rebaixa muito também, né? E ele usou esse contraponto também do mendigo que está em uma situação vulnerável, né? Então não podemos também vestir essa capa do mendigo para dizermos, olha como está difícil essa vida sofrida, né? Então, ser quem é, ser verdadeiro. E é isso que Emmanuel trouxe na nossa reflexão de hoje, para que nós sejamos sinceros, abertos, sem mais nem menos. Pode falar. Eu lembrei de duas passagens aqui do Evangelho também, que uma é uma rainha da França, né? Que ela desencarna e fala, rainha eu era na terra. Ou seja, chegou lá do outro lado, ela era mais aqui, na cabeça dela. Lá, ela era muito menos. E também, sempre bom lembrar a respeito do mal rico e de Lázaro, né? Que Lázaro poderia estar no perfil de alguém de ser o menos, de falar, eu era um coitado, eu era doente, eu tinha chagas, eu passava fome, eu ficava na porta da casa de um rico para poder me alimentar. E não, ele não assumiu esse papel de vítima, né? Lázaro soube, tanto é que Abraão, né, disse para ele, ele soube suportar as suas dificuldades, os seus tormentos, e aqui agora ele tem bênçãos. E o mal rico, que não soube, né, ele achou que era mais aqui, que a vida era
somente aquilo, quando ele chegou do outro lado, ele estava numa situação bem comprometedora. Então, também são dois casos que entram aqui nessa história de hoje. Exatamente, bem lembrado essas duas passagens, né? Acho que ilustra muito o que Emmanuel estava querendo dizer aqui para nós, né? Sobre não usarmos a capa do poder, nem a capa aí, do excesso da dor, né? Se vitimizando, como o André trouxe aqui o exemplo de Lázaro, né? Que tinha todos os motivos, realmente, passava muitas dificuldades. Mas fica aqui, então, a nossa reflexão de hoje. Espero que tenha contribuído aí um pouco para esclarecer ainda mais, né, esses ensinamentos de Jesus, que nós possamos ter agora uma relação mais íntima com Jesus, para que nós possamos, então, mostrar nossa vulnerabilidade, mostrar quem realmente somos, para que Jesus possa, então, transformar a nossa vida e nós possamos receber, então, esses benefícios da transformação de uma vida com Jesus. Eu espero vocês na semana que vem, para juntos refletirmos o próximo capítulo, número 99, que se chama Prometer. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Emmanuel agora escolheu esse trecho da segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Espero vocês na semana que vem, para juntos continuarmos nessa corrente, alimentando o nosso espírito de cada vez mais conhecimentos que o nosso benfeitor Emmanuel traz aqui para nós. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Um bom final de semana a todos, até sábado que vem, e que assim seja.